Custo operacional de máquinas agrícolas é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. E para falar mais deste assunto, aqui agora eu trago para vocês uma planilha de custo de mecanização agrícola. Essa planilha ela foi elaborada pela Fundação ABC e, neste caso, a Fundação ABC trouxe um detalhamento sobre os custos fixos e os custos variáveis de máquinas agrícolas. E essa planilha ela tem uma elaboração atualizada, que fala que foi atualizada em maio de 2021, porém, nós vemos que alguns valores estão desatualizados. Por exemplo, o valor do combustível diesel é um valor maior do que nós vemos aqui neste parâmetro corrente. Hoje, o valor do diesel, por exemplo, está na ordem de R$ 4,50 o litro. Também podemos observar valores desatualizados em relação à taxa de juros. Mesmo assim, nós podemos aqui ter um exemplo geral sobre o custo de cada um desses componentes, custos fixos e custos variáveis. Vamos fixar que nós temos aqui um exemplo bastante amplo de categorias e equipamentos. Categorias e equipamentos como, por exemplo, tratores, colhedoras e outros equipamentos como pulverizadores, distribuidores de fertilizante, distribuidores de calcário. Mas, na nossa disciplina, nós destacamos principalmente os custos relacionados com as colhedoras. E neste caso em específico, nós vamos falar das colhedoras radiais aplicadas na colheita de soja e de trigo, e vamos aqui tomar como exemplo uma colhedora com 5 sacapalhas, uma colhedora considerada pequena, mas que tem uma faixa de potência de 175 a 200 CV. Nesse caso, a planilha fala que o valor de aquisição inicial era a ordem de R$ 691 mil. Uma outra característica que nós temos para o cálculo da depreciação é a observação sobre o valor de sucata. E neste caso, a planilha da Fundação ABC fala de um valor de sucata em revenda com um valor de 20% do valor inicial. Em algumas referências, nós vamos observar que esse valor de sucata é de 10%, e em outras referências, nós podemos também observar que esse valor de sucata pode chegar até 30%. Uma outra informação também importante é relacionada à vida útil da máquina. E neste caso, nós podemos observar que para esse exemplo dessa máquina com 5 sacapalhas, tem uma vida útil estimada em 4.500 horas, com uma aplicação anual de 300 horas por ano. Com essas informações, nós podemos calcular a depreciação. E a depreciação aqui calculada pela Fundação ABC foi na ordem de R$ 122,8 por hora, calculado baseado no valor inicial, no valor de sucata e também na vida útil da máquina. Uma outra informação necessária para o cálculo dos custos fixos são os custos relacionados ao seguro da máquina. E neste caso, a Fundação aponta que o valor de seguro refere-se a 1,2% do valor de aquisição da máquina. Dessa forma, fazendo o cálculo do custos com seguro, nós vamos alcançar um valor de R$ 16,6 por hora. Entre os custos fixos, nós também temos que considerar os juros, já que esse valor investido na máquina poderia ter sido investido em um fundo de investimento de renda fixa, por exemplo, que nesse caso a Fundação ABC considerou uma taxa anual de 6,5% ao ano. Fazendo essa consideração, o custo relacionado aos juros alcançou um valor de R$ 89,8 por ano. Agora vamos observar o campo onde nós temos os custos variáveis. E entre os custos variáveis é muito importante o custo relacionado com reparos e manutenções.
E a estimativa desse valor de custo em reais por hora é baseado num valor de uma alíquota, neste caso, em que a Fundação ABC considerou, em que 50% do valor da máquina equivale-se ao reparo, é utilizado para reparos e manutenções. Então, repetindo, 50% do valor de aquisição inicial da máquina é utilizado para o reparo e para a manutenção ao longo da vida útil da máquina de 4.500 horas. Fazendo esses cálculos, nós podemos observar que o valor de reparo e manutenções foi de R$ 76,08 por hora para essa máquina de 5 saca-palhas. Também é muito importante o custo relacionado com os combustíveis utilizados para o funcionamento e operação da máquina. E o consumo dessa máquina é na ordem de 24 litros por hora, um consumo médio. E em função do preço do combustível, é possível se calcular o custo horário com combustível, que neste caso foi de R$ 93,5. Considerando o custo com a mão de obra, que também é um custo fixo, nós vamos fazer esses cálculos e vamos chegar no custo horário total. Um custo horário total, fazendo a soma de todos esses custos fixos e variáveis, nós vamos chegar nesse cálculo em que nós observamos um custo horário total de R$ 400 por hora. Para esta máquina, que possui 5 saca-palhas, uma máquina de 175 a 200 cf, a capacidade operacional é de 1,8 hectares por hora. Dessa forma, utilizando essa informação de custo horário e também de capacidade operacional, nós podemos calcular o custo operacional da máquina. E vamos chegar nesse valor de R$ 237 por hectare. Então, vamos aqui enfatizar que este é o custo operacional dessa máquina de 5 saca-palhas de 175 a 200 cf. Este então é o valor estimado de custo operacional de máquina, R$ 237 por hectare. É claro que este valor foi alcançado a partir dessas premissas, que podem ser, é claro, reavaliadas constantemente e ajustadas e atualizadas pelo gestor da mecanização.